Vou gravar para que o pessoal da comunidade também tenha acesso, depois vocês podem assistir, pegar esse material comigo também, tá? Não é uma aula, é uma troca, eu vou contar coisas que eu realmente faço. Não existe a maneira correta ou certa de fazer grupos, depende da estratégia que você está usando, do que você está fazendo, de como é que você calculou isso, e é importante calcular antes de lançar um grupo, é importante pedir orçamento, é importante vocês saberem como fazer. Então, por exemplo, até a compra, ó, a Dona explicou aí, eu fazia bloqueio. Então, muitos de vocês me perguntam ali no suporte, Aline, bloqueio ou compro regular? Existe a maneira correta ou errada? Ou, às vezes, comprar no regular o bloqueio de alguém, por exemplo. Então, tem várias formas e estratégias de analisar um grupo. E, assim, eu cometi erros no meu início que eu quero compartilhar com vocês, que também podem ser os erros de vocês que vocês já começaram. E quem nunca tiver feito grupo vai ter uma ideia um pouco diferente do que é grupo. Porque existe uma forma de fazer grupos dentro de um nicho, por exemplo. Então, a minha agência, por exemplo, a Navega Trip, a gente não tem só isso, a gente não vende só grupos, mas grupos pegam uma boa parte do nosso faturamento atualmente, porque a gente acaba lançando uma frequência maior no ano de grupos. Paralelamente, eu tenho agências, por exemplo, a Dayana, Viagens Barata, que é a Nayara e a Aline, elas já são 100% grupos de viagem, elas não vendem viagens individuais. Então, são formas também que vocês vão olhar para a capacidade operacional de vocês e realmente trazer esse insight. Vou lembrar só vocês como é que funciona assim e assim para a gente conversar. Então, assim é que vocês não entenderam e assim é que vocês entenderam. Vai colocando as perguntas no direct aqui, porque eu vou lendo, vou pausando e vou respondendo elas para vocês. Então, gente, só para a gente poder iniciar, alguém mais tem alguma troca aqui, alguma informação para dar para a gente? Porque aí agora, daqui para frente, vai ser um pouquinho só eu falando. Então, vocês só coloquem ali no direct que eu pauso antes de começar, tá? No final dessa apresentação, eu vou dar alguns recados para vocês, algumas informações importantes do turismo mesmo. Inclusive, tem uma ação que a BWT está fazendo em relação à votação em outubro das eleições. É importante a gente avisar o nosso cliente, passageiro, que tem voto em trânsito, enfim, algumas coisinhas que precisam ser ditas para o nosso passageiro e consciência nossa. Então, eu vou falar no finalzinho dessa apresentação também. É importante vocês terem isso como nota, tá? Então, só para começar aqui, antes de falar como fazer grupos, eu queria contar para vocês primeiro sobre talvez os meus insucessos, que a gente costuma muito ver a grama do vizinho muito verde, né? Mas a gente tem que falar assim que os bastidores é muito diferente do palco, e a gente não pode comparar o palco do outro com os nossos bastidores. E vocês, principalmente, que são meus alunos, que estão aqui na minha comunidade, a minha ideia é sempre trazer a verdade para vocês, a clareza do processo para vocês, para que vocês não comparem e sim realmente admirem a jornada de vocês. Olha só, são 7h30 da noite de uma terça-feira. Nós temos 35 pessoas aqui. Para poder hobby, para curiosidade? Não, é porque a gente tem ali noção do quanto isso agrega para a gente, o quanto é um nicho importante, o quanto dá dinheiro também, além de ser satisfatório, né? Igual o Vini compartilhou, eu gosto de estar na estrada, então a gente gosta de estar na estrada. Para mim, como é que foi, né? Hoje eu tenho um departamento, um grupo dentro da minha agência, então não é o meu fator principal, que é o Match Viagens, que é as viagens de grupo da minha agência. Como é que surgiu isso lá atrás, né? Ela veio de uma necessidade, gente. Me falem assim ou assim. Vocês também têm na agência de viagens de vocês umas pessoas que chegam pedindo a cotação e depois fala, mas é só para mim. E vocês passaram o valor do quarto duplo e ela fala, mas só para mim vai dar a metade do preço? É só eu que vou. Eu não te... Ou chegava no final do orçamento e falava assim, ah, mas eu não tenho companhia para ir comigo. Aí você fala, não é possível. Me manda assim joinha se vocês têm esse tipo de cotação aí. Então, o Match Viagens veio exatamente daí, gente. Era um monte de gente no meu WhatsApp assim, ah, mas eu não tenho ninguém para ir comigo. E aí outra pessoa, eu não tenho ninguém para ir comigo. E a gente falou assim, eu vou juntar a fulana de tal com a fulana de tal, porque elas não se conhecem, mas eu conheço as duas. Começamos a ter meio que umas ideias mirabolantes assim, sabe? Tipo, não, a gente precisa vender.
É um negócio assim, vamos vender. Então vamos juntar fulano e fulano, que as duas querem. Se eu juntar as duas, eu vendi um pacote duplo. Entendeu de onde veio? Então veio de uma necessidade de venda do individual. Só que isso, para mim, já era algo habitual, porque na minha carreira como agente de viagens, eu tive o privilégio e a gratidão de trabalhar nas duas maiores agências de viagem do Triângulo Mineiro. Ó, quem minha conterrânea Gabi aí vai saber o que que é. É a Lazer Tour, hoje tem 11 agências de viagens, e a Trade Turismo, que é o maior hub do corporativo. Então, fiz muito trabalho de ali, ó, assistente, de emitir os grupos, de controlar na planilha, de emitir o seguro, de corrigir o nome do fulano 48 horas antes. Então, eu passei por muitas coisas antes de ter esse projeto meu. Então, quando veio essa oportunidade, a gente começou a olhar disso como a gente precisa vender? Vamos vender? Vamos vender para essas pessoas junto? E aí a gente começou a criar o Match Viagens. Gente, foi um fracasso no começo, tá? Porque a gente queria vender, então o foco era totalmente vender. Então eu lancei Mulheres em Paris, que tava chique, tava no Emily in Paris, tava todo mundo falando disso. Eu falei, cara, tá uma série explodindo no Netflix de Mulheres em Paris. Eu vou criar um grupo para Mulheres em Paris para fazer o roteiro da série. Não vendi nenhum. Lamentável, não vendi nenhum. Gente, não dava para entender, tava no hype, era um roteiro legal, a gente ia fazer compras e não vendi nenhum. E eu falei, ah, já sei, não vendi porque tá caro. Não é isso que a gente pensa? R$ 8.000 tá muito caro. Gente, pelo amor de Deus, R$ 8.000 uma viagem em grupo, com hotel, com roteiro, não tá caro. É o preço normal de venda hoje, por exemplo, de uma venda individual e é baratíssimo. Então, ok, fui lá e lançamos o Match Viagens para Buenos Aires. Bom, de 8 passou para 3, né? Buenos Aires, vou direto, vou conseguir. Nós conseguimos 4 pessoas que juntou esses fulano, que não conhece fulano, que não conhece ciclano, virar amigo. Mas, poxa, um grupo é a partir de quanto? 10 pessoas. Então, 4 não foi o grupo, né? A gente fez um rolo para vender esse pacote. Essa é a verdade. A gente enrolou ali para vender esse pacote. E aí, meu sonho, falei, gente, agora eu já sei. Olha as ideias mirabolantes dos empreendedores. Eu até perguntei para a dona Ali no começo, por que você teve essa ideia? Porque a gente tem umas ideias mirabolantes, né? A gente acha que vai dar certo. E algumas dão muito certo, graças a Deus, e outras a gente fracassa, né? Ou não, é aprendizado, né? Não existe fracasso, na verdade. O Egito era meu sonho. Então eu falei, gente, eu já sei. Para eu ir de graça na viagem, eu já sei que eu preciso de 15 pessoas num bloqueio, a companhia aérea vai me dar um voo, vou pedir cortesia no terrestre, vou para o Egito. É isso, vou juntar um grupo e vai ter muita gente querendo ir para o Egito. Fracassamos de novo, não vendemos o Egito, porém, entretanto, houve-se uma semente. Essa semente é invisível, é a semente do fracasso, galera. Por que que é uma semente invisível? Porque todo mundo viu Mulheres in Paris, eu não vendi nenhum, mas teve mais de 40 compartilhamentos orgânicos de pessoas compartilhando, nossa, olha isso, olha isso, olha isso. Então, ok, eu não vendi, mas houve o conhecimento da minha audiência que eu poderia fazer aquilo. Buenos Aires eu já vendi 4. Gente, de 0 para 4 não é um fracasso, é um sucesso, é uma semente. Eu não vendi Paris, mas consegui convencer 4 pessoas que não se conheciam a ir para Buenos Aires. Isso é um sucesso. Eu não fechei 10, mas ainda assim é um sucesso. E o Egito eu não vendi nenhum. Porém, entretanto, foi a minha sementinha. Por quê? No outro ano seguinte, a gente lançou Mulheres do Chile. Deu certo. Foram 7 mulheres. Para mim deu certo, porque elas também não se conheciam. E a gente falou assim: olha, vai dar certo, vamos fazer um segundo? A gente fez o segundo. Deu certo, foi 10. Então a gente foi fazendo acontecer, ó. Começou a acontecer, eram pouquinhas, mas ó, de 4 para Buenos Aires já foi 7, já foi 10. Então a gente já começou a entender que, poxa, as pessoas começaram a aceitar essa ideia. Então a gente falou, vamos fazer para todos os destinos. Ai, gente, os empreendedores têm umas ideias. Vamos fazer para todos os destinos. Começamos a fazer nacional. E aí o ticket médio abaixou e o trabalho aumentou. Porque era um ticket muito barato também. Então, era Natal, era R$ 1.900 por pessoa. A gente fechou rapidamente essa quantidade de pessoas, deu tudo certo. Porém, a gente teve muito trabalho e pouca lucratividade. Então, eu falei, gente, fazer grupo não é bom, não.
Por quê? Porque tá muito trabalho, é o tanto de trabalho que eu tive para ganhar R$ 190 por cada pessoa, muito barato. Ainda tive que comprar brinde. Então, eu falei, não, não é assim que funciona. Essas pessoas que estão fazendo grupo não funciona assim. E olha como as sementes são. Como a gente fez Mulheres ao Chile versão 1, Mulheres ao Chile versão 2, adivinha quem ficou chateado comigo? Os meus clientes homens. Por que que agora você faz grupo só para mulher? Eu falei, não tinha olhado para minha audiência, que eu tinha público também que queriam ir viajar, público masculino. Então eu estava segmentando muito. Mulheres ao Chile, mulheres em Natal, mulheres em Paris. Porque eu pensei, eu sou mulher, vou atrair um público de mulher. E não, a gente tem que entender como é o público, quem é a persona por trás, que tipo de pessoa compra aquilo que eu estou ofertando. E aí a gente veio com todos ao Chile, então. Vocês podem ver que a criatividade para nome era zero. Era mulheres no Chile, aí todo mundo estava reclamando, então agora vai todo mundo, então é todos no Chile. Então a gente foi aumentando isso. Como a gente estava lançando os nacionais, viemos com um grupo de Caldas Novas também. Para quem não conhece, Caldas Novas é uma cidade bem perto ali de Uberlândia, da minha cidade natal. Eu já conheço de infância, desde que eu era pequenininha ali, eu frequento Caldas. Então, eu pensei, vamos fazer Caldas também, porque o pessoal não conhece a água quente. Mesma coisa. Um ticket muito baixo para um problema muito grande. Porque tem que descer em Goiânia ou Uberlândia, ir de ônibus até o parque, pessoas para fechar o parque. Então, foi um pouquinho mais complicado. Se o ticket médio fosse maior, teria sido mais vantagem aqui. Mas lembra que a gente falou sobre as sementes e o meu sonho de ir para o Egito? Ele aconteceu no ano seguinte. Então, nós conseguimos ir com o grupo do Egito. Não conseguimos as 10 pessoas, mas olha só, se não é um sucesso para quem não tinha vendido nada e depois começou a vender e foram 7 pessoas. 4 dessas pessoas, gente, já estavam na minha base. Era a minha professora da faculdade, mais 3 amigas dela. Então, olha só, já estava lá atrás, mas elas não sabiam, eram as minhas sementinhas que eu fui regando e no outro ano, como elas eram professoras, elas só poderiam ir em janeiro. Então, elas viram a promoção no ano passado e falou, faz uma para o ano que vem que nós vamos. Então, foi as sementinhas, que às vezes a gente pensa que é fracasso e não insiste nela no ano que vem. Então, na verdade, são plantas mesmo, né? Que a gente vai regando, ela vai crescendo, vai dando os frutos, e isso vai acontecendo. Então, isso expandiu também, porque o Chile deu certo, não deu o ano passado? Continuamos no outro ano. Mas até então, gente, observa uma coisa que coloque no direct quem observar primeiro e ter essa resposta. Qual é o padrão aqui? O que, que vocês acham que eu estava repetindo em 2022, em 23 e 24? Coloca aí no direct antes que eu responda a pergunta aí para vocês. O que, que vocês acham que eu fiz demais aqui que eu estava errando? Que eu poderia melhorar, né? Não é errar, mas que eu não tinha conhecimento, mas vocês olhando de fora assim vai ter uma opinião diferente. Vai escrevendo ali no direct para mim, por favor. Olha que legal que tá aqui numa família para lá, Vini. Então, fizemos o Chile em 2 datas. Uma data para o nome, uma data praticamente em julho com a família e a segunda data em agosto, fora da alta temporada. Então, eu queria medir febre aqui, porque o ano passado a gente tinha feito muito bagunçado. Então, em 2024, eu falei, vou lançar só 2 grupos, um aqui, eu vou entender, né, ali o meu público melhor. Então, a gente sempre vai melhorando ano a ano, né? Essa é a verdade. Ó, vocês colocaram aqui, talvez o nome, voltar com muito mais foco ao invés de desistir. É, né, Duda? Tentei desistir um monte de vezes. E eu volto com mais foco mesmo. Eu volto terrível. Volto querendo fazer mais 30 grupos. Gente, aqui é o ticket médio. Como eu não vendi Mulheres em Paris por 8.000, todos os outros destinos que eu lancei era abaixo de 5 por pessoa, olha só. Mulheres no Chile era 3.800, mais ou menos, porque era o voo direto da Sky, sem bagagem, sabe? Essas coisas assim, bem, bem barato, que eu falei, gente, é destino barato que vende. É isso. Então, ó, Alagoas, Natal, e muitos de vocês têm essa crença quando chega comigo lá na mentoria, falando assim, ó, Aline, não, eu pensei num destino tal que é baratinho, tá, mas é o destino que a sua persona quer ir ou é o destino que você achou barato? Porque
Eu já cometi esses erros. Então, é quando eu falo disso, eu falo, vamos entender mais do público e como trazer valor do que preocupar necessariamente com o preço. Bom, no ano de 2025 acontecem algumas coisas boas que a gente muda o jogo, tá? Aqui. Europa 2025. A gente tinha sido convidado por uma operadora para ir num feirão. Eu e o Marcos, era meu agente de viagens na época, a gente foi convidado, a gente falou: "Nossa, a gente vai arrasar nesse feirão, porque eles vão entregar 100 leads por dia. A gente vai voltar com R$ 1 milhão em faturamento." Gente do céu, a gente não vendeu. Não, minto. A gente vendeu um pacote em 2 dias de evento. Um pacote, a gente achou que a gente ia arrasar. 2 agentes de viagens no feirão de viagens. O que que acontece? A operadora, na época, ela não divulgou que ia ter esses feirões de pacote, então não teve lead, infelizmente, no dia do evento. Então, tinha leads assim, ó, tinha 30 agências, mas tinha um lead por agência. Então, quando eu falo que a gente vendeu um pacote, é que a nossa taxa de conversão foi de 100%. Porque o que sentou na nossa mesa a gente vendeu, entendeu? E aí, engraçado é que a gente estava em São Paulo para esse feirão e a gente vendeu para Balneário, onde é a nossa cidade natal à venda, né? Só que por que isso tem a ver com a Europa? É que é nos momentos de fracasso que a gente tem que olhar realmente para a sementinha da oportunidade, igual foi o dos outros. Nesse momento, eu passando mal, vamos ver o que a gente estava fazendo. As operadoras estavam lá, e é aqui nesse ponto que eu vou tocar também no detalhe operadora para compartilhar com vocês. É que a gente olhou para um circuito e o Marcos falou assim: e se a gente fizesse esse roteiro aqui só que em grupo? Eu falei: será que a gente tem mercado? Tive que quebrar uma crença ali, que é produto caro. Um circuito para a Europa vai dar no mínimo R$ 15 mil por pessoa. Só que vocês concordam que a gente já não tinha vendido nada? Então, assim, para quem não está vendendo nada, o 0 a 0 é placar, né? Então, ok, vamos anunciar um grupo da Europa. Isso foi em setembro. Era outubro, a gente fechou as nossas primeiras 10 pessoas, finalmente, para a Europa. Um circuito Itália, Suíça e Paris. Gente, um circuito Itália, Suíça e Paris, que dava no mínimo R$ 16 mil por pessoa. E aonde eu acho que foi a chave foi a gente ter olhado para algumas perguntas quando a gente estava falando sobre o roteiro. Quando estava eu e o meu agente de viagem discutindo, a gente falou assim: e aí? Qual que é o roteiro? Olha, esse daqui já vai ter o ônibus, já tem o guia em português, tá fechadinho, tá dentro da operadora. A gente fechou dentro da BWT, viu, dona? Isso é para te falar. E a gente nem era parceiro ainda. A gente olhou para qual operadora a gente teria segurança. Vocês concordam que a gente estava num momento de feira de fracasso de uma operadora? Então a gente falou, como é que a gente vai apostar um grupo numa operadora de novo, galera? Então, vamos olhar para qual operadora a gente faria esse circuito dentro? Então, a gente foi procurar operadoras que tinham confiança no mercado, muitos anos de mercado, quem eram os fundadores dessa agência, dessa operadora, se essa operadora quebrasse, quem que era o responsável? Era nós? Então, fomos olhar por quê, gente? Quando você está com 15 pessoas no aeroporto de Guarulhos, pronto para ir para a Itália, não pode existir o voo não existe. Não existe essa possibilidade de comprar 15 voos na hora. Então, a escolha aqui da operadora foi importante para a gente não ter medo de vender o circuito. Por quê? Vocês acham que eu já fui para a Itália, para a Suíça e para Paris? Ou o Marcos já tinha ido para a Itália, para a Suíça e para Paris? Então, o que, que deu confiança para a gente vender um grupo? Porque hoje, bota aqui no direct. Fala sério, a gente não tem medo de anunciar um produto ou um destino que a gente nunca conheceu? Que a gente nunca foi e vender isso em grupo, peraí, galera, tem que ter muita confiança em quem está por trás. É tipo, quem é a operadora, quem que é o circuito, quem que é o guia, como é o ônibus, porque já pensou, a gente chega lá 15 pessoas na Europa e o ônibus tem mofo, todo mundo vai olhar para você e falar, é isso que eu comprei? Só que você tá lá. É diferente do cliente reclamar pelo WhatsApp. Então, quando você está com um grupo, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. E quem vai apoiar vocês nisso também. Aparece, né, Vini, umas perguntas realmente que a gente nem imagina. Então, galera, nosso primeiro marco, assim, de tipo, caraca, consegui. Por quê? Vamos lá, vamos só fazer um cálculo, uma matemática meio por cima, vamos. Vamos compartilhar essa guia aqui com vocês. Ó, 2023, 5 grupos. 2024, 8 grupos, inclusive o Egito.
2025, a gente começa mais de 15 grupos 2025 e 2026. Porque a gente começou a lançar, eram 3 do Chile, 3 assim, 3 assado. Então a gente começou a multiplicar isso. Vamos para a continha de matemática, ok? Chile, as 45 pessoas desse ano, num ticket médio baixo, 171 mil em venda. Gente, em um mês só. Porque se vocês alimentam na estratégia de marketing correta, lista de espera, consulta bloqueio, faz precificação, vocês sabem que naquele mês, por exemplo, em julho, vocês vão fechar 40 pacotes ao mesmo tempo, que vai dar um faturamento de. Agora eu vou mostrar para vocês aonde eu estava errando baseado nisso daqui, tá? Que vocês colocaram ali que era o nome. Palhaçada, hein? Só porque eu não tenho criatividade para colocar nome nos meus grupos, vocês vão ficar me zoando, não. Mas era um valor do ticket médio barato. Porque, olha só, no mesmo ano que todo mundo foi para a Europa, eu fechei Dubai e Tailândia. Olha o valor. Levando 45 pessoas a 3.800, 170 mil. Aqui eu levei só 15 e deu 282 mil de faturamento. Tá, agora eu consigo manter o mesmo ticket, ó. Agora a gente está fechando para a Itália, para Costa Amalfi, por 15.800. Então, gente, mais de meio milhão em 3 grupos. Então, quando a Donai falou assim, que eu achei até engraçado. Ah, o fulano, meu amigo, que tá gravando, né, gente? Lembra que a gente não pode expor porque tá gravando. O fulano, meu amigo, ele aposentou, faz só 4 grupos no ano. Poxa, ele faz muito mais do que muita gente por ano aposentado, porque ele faz 4 grupos no ano. Aposentado, um querido, né? Queríamos nós ter essa, essa clientela já fiel ali. Então, grupos, ele é vantajoso para caramba financeiramente, e se você estruturar ele da maneira correta, se você vir precificando, porque eu cometi muitos erros desse. Então, os primeiros grupos, eu paguei para trabalhar, tive margem barata, tive prejuízo. Então, isso impactou muito em, ai, gente, eu vou desistir. Ai, gente, isso não é para mim. Ah, não, isso é para as agências maiores. Não, isso aqui não vai funcionar comigo para realmente fazer acontecer. Ok, depois de 2025 e 2026, já fiz somente um grupo para o Chile. Adivinha o que foi? Eu me não medi a febre no ano de 2024, eu não fiz 2 grupos. Eu entendi que o melhor momento do grupo do Chile era quando eu pegasse as crianças, a família, as férias e uma grande oportunidade que eu vi aqui. O ruim é que o Adonai tá na ligação e ele é da operadora, e aí eu vou falar as coisas que eu faço, e ele vai falar, ah, é, vou cancelar seu login como Navega Trip. Mas é que a operadora já tinha feito bloqueio para o Chile, então eu não estava arriscando o meu caixa num bloqueio futuro. Então eu olhei e falei, peraí, a operadora comprou 30 lugares para o Chile, vou vender 15, é meu. Pronto, já sei, porque o preço não vai mudar, a operadora já ofertou o bloqueio, ela já colocou o capital dela ali, eu preciso vender esse bloqueio. Então, eu precisei ficar atenta às datas de bloqueio e lançar o meu grupo nesse momento. O que eu fiz? Contei muito com o meu vendedor, né, galera? Tipo assim, olha, deixa eu entender aqui quantos lugares ainda tem. Que dia que eu vou fechar esse grupo? Se vender esses lugares, eu estava ferrada também, porque eu também não tinha feito o bloqueio disso. Então, teve que ser uma venda também muito rápida. Olha, tem 30 lugares, eu tenho 15 clientes, vou vender os 15 lugares. E assim foi. Então, eu peguei o do grupo de 2026 já, por exemplo, totalmente dentro do bloqueio da companhia aérea, sem precisar fazer o meu bloqueio, pagar o sinal, ter o valor um pouquinho maior, correr o risco de não vender os lugares, por exemplo. E vocês também podem fazer isso, porque ó, as operadoras têm bloqueio para vários lugares. Muitas vezes bloqueio para o Nordeste na alta temporada, nas datas em específicos, tem que ir lá olhar, por exemplo, na aba bloqueios. É mais fácil para vocês do que vocês colocarem o capital de vocês. Podem lançar só o terrestre, o cliente comprando o voo. Não é legal essa parte, mas existem estratégias que vocês podem fazer que não necessariamente precisam ter medo ou correr o primeiro risco. Vocês podem medir a febre e aí sim fazendo praticamente o passo a passo, né? Então, como é que foi, né, o nosso formato? A gente foi realmente escalonando isso ao longo do tempo e eu fui registrando isso. Então, ó, fiz isso, deu certo. Fiz aquilo, deu errado. Virou processo. Então, a gente foi criando essa metodologia. Ó, formação do grupo, o que a gente tinha que fazer? Público-alvo. Então, eu fui entendendo quem era o meu público, porque eu não me dei mal com os homens no ano retrasado.
Os homens, pô, e nós também, a gente quer ir. Falei, eita, foi mal, então vamos abrir para todo mundo. E aí a gente começou a abrir realmente os grupos. A operacionalização, gerenciar esses processos. Então, veio ideias da minha própria equipe. Olha, todo mundo vendendo não está dando certo. Tem que ter um responsável por grupo. E aí a gente começou a colocar o responsável pelo esse grupo que vai com o grupo, hein? Por quê? Para eu conseguir escalonar ainda mais, porque se só eu também fosse com os grupos, eu não ia conseguir fazer um calendário, vocês concordam? Ia ser muito difícil, muito cansativo pela minha agenda louca. Então, eu queria que também os meus agentes de viagens viajassem. Então, foi um projeto até que eu coloquei para profissionalizar a própria equipe. Ó, gente, quem tem interesse em mexer com grupo, vai com o grupo, hein? Isso é uma coisa também de donos de agência olhar para isso e falar, pô, legal isso. Posso colocar num nível de crescimento do meu agente de viagem, sabe? Ok, depois, o que virou os nossos diferenciais competitivos? A gente começou a lançar grupos menores. As pessoas preferem grupos menores. E eu achava que as pessoas gostariam de ir em grupos grandes. Porque eles querem ir em grupo pela segurança de ter outras pessoas, mas não que eles querem dividir uma van com 50 pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Projeção e crescimento. Como a gente viu 2025 duplicar os números, 2026 a gente trouxe destinos mais estratégicos. Esse final de semana eu vou palestrar num evento em Balneário que o meu pitch de vendas vai ser ir para a China com empresários. Já fui para a China? Não. Mas estou nesse grupo de network, eu vou fazer esses empresários tudo ir para a China, porque eles estão com esse hiperfoco. Então, eu vou levar eles. Ou seja, escutei a minha demanda, fui convidada para uma palestra, eu falei, já sei, vou vender grupo para empresário para a China. Mas eu medi ali a temperatura. Pode ser que eu venda? Pode. Pode ser que eu também não venda? Pode ser que eu também não venda, mas a palestra com 50 empresários me escutando, pode ser que não saia China, mas lembra das plantinhas? Hoje eu já não olho mais com o olhar de fracasso. Hoje eu olho como, opa, deixa eu fazer um teste aqui. Será que essa galera ia para a China? Porque se eles não for para a China, adivinha, eles vão me contar para onde querem ir. Então, isso já levamos e podemos te ajudar. Você vai, né? Vai ajudar também. Por quê? Gente, atualmente os grupos realmente são leads orgânicos hoje na Navegatrip. Por quê? Os próprios grupos do anos anteriores encomendam os grupos próximos. Como funciona isso? O grupo da Europa, que foi com o Marcos na viagem, foi quem foi comigo para Dubai e Egito nesse ano. Olha que interessante. Aumentou, tipo, 4 pessoas diferentes que saíram da Itália e não foram para o Egito, para pessoas diferentes, porque também o destino era diferente. Então, a primeira vez que eu fui para o Egito, saí ali com poucas pessoas, agora eu já saí com 15. Poxa, Dubai e Egito com 15, com ticket médio de quase 20 mil reais por pessoa, fora passeios. E, gente, as avaliações sempre muito boas. Vocês podem conferir ali no Google da minha agência para poder olhar, sabe? É realmente satisfatório de ler. Tem uns abençoados? Tem uns abençoados. Sempre vai ter uns abençoados. Não tem como ser perfeito, não. Mas, na grande maioria, muito positivo. E isso é muito bom. Por quê? O que eu fiz de diferente na viagem? Gente, eu penso para eles. Eu mando assim no grupo durante a viagem. É para ir jantar na esquina de trás, custa 50 reais. Como é que eu sei disso? Eu vou lá no Google, vejo, leio o cardápio, vejo a distância e mando no grupo. Normalmente, as pessoas que estão viajando com a gente, as avaliações delas, quando a gente acompanha um grupo, elas querem esse tipo de coisa. Elas vão no jantar atrás? Provavelmente não. Alguns, provavelmente sim. Só que o fato de você ter pensado por elas é o que vai trazer todas essas avaliações. Qual que é a minha principal estratégia para vender grupo? Os grupos de WhatsApp. São as melhores estratégias. Eu peço para os meus clientes confirmarem se eles querem esse ou esse. Eu abro interação e aí eu começo a escutar a minha audiência. E lá eu consigo colocar todo mundo. Lembra que lá no comecinho o meu insight veio dessas pessoas que nós juntamos? Ou seja, era fulano que não conhecia ciclano. Só que ficava muito difícil eu ficar me comunicando com esses, os meus agentes de viagens comentar comigo quem era fulano, quem era ciclano, para onde eles queriam ir. Então a gente falou, vamos criar um grupo de WhatsApp só para match, só para quem não tem companhia. E hoje, graças a Deus, nós temos 250 pessoas do orgânico que estão esperando ali a gente divulgar destinos e grupos, porque eles estão interessados em viagens de grupo. E isso é muito estratégico. E isso você pode convidar os seus clientes também. Gente, eu vou fazer um grupo separado do WhatsApp só para viagens em grupo. Quem tem interesse?
porque aí você começa a peneirar os seus leads e ver quem teria interesse em viagem de grupo, quem é individual. E isso funciona também muito bem, tá? Captação. Qual é a melhor forma de captar grupo se você não tem os clientes ainda? Mostrar bastidores. Essa aula, vocês já sabem as regras, né? Vocês que estão indo vindo a segunda vez, terceira vez. Tem que tirar foto, postar no Instagram. A aula já é gratuita. Se vocês não fazem um postzinho, eu fico triste. Então, aqui é a mesma forma. Os bastidores, como é que vocês estão criando grupo? Essa aula é uma baita bastidor. Estou aprendendo como gerenciar um grupo, estou aprendendo como vender um grupo mais barato, estou aprendendo como. Aí seu cliente vai olhar e falar: pô, cara, tu tá aprendendo a fazer grupo? Quando sai o primeiro? Isso é uma forma de marketing de conteúdo. Então, essa pessoa que viajou com a gente de grupo, vocês que mexem com terrestre aí, que fazia ônibus. Ai, Aline, mas eles vão saber que não é aéreo. Não saber nada. Coloca lá, não é isso que eles estão perguntando. Olha, quem viajou comigo de grupo. Pronto. Você não está especificando se é de ônibus, se é de aéreo. Você está especificando sobre a sua liderança perante aqueles grupos. Então, quem é do terrestre, use e abuse disso aqui. Tráfego pago. Gente, tráfego pago ajuda se você não tiver o orgânico. Então, colocar R$ 10 ali no conteúdo para atrair cliente? Não, tráfego pago não é necessariamente para isso. Ele é para você sentir o público. Opa, eles estão clicando nisso aqui ou não? Eles gostaram desse tipo de explicação ou não? Para você fazer mais. Então, é para chegar em dados mais rápidos. Muita gente confunde, faz tráfego para ter cliente e fala, tem muito curioso. Tá, mas você para esse curioso, o que que interessou que ele clicou? Ah, não, eu só mandei a proposta. Então, a gente não entendeu o que que aquela audiência viu de especial para a gente repetir, vocês concordam? Então, o tráfego pago, ele não é para captação de cliente, ele é para reconhecimento e audiência, e você começar a analisar dados. Na minha aula lá do agente de viagens de marketing, tem uma aula sobre tráfego pago e eu mostro como é que eu analiso dados. E isso é muito importante. Como é que eu olho? Falei, eita, tem homem e tem mais mulher. É 25 a 45 anos. Eles gostaram desse conteúdo. O que que eu falei nesse conteúdo que eu posso repetir? Então, é para essa análise, entendeu? Aqui é muito bom também, tipo, vocês pediram, ele voltou. Ninguém pediu. Quem voltou? Isso traz alguns gatilhos de venda para o marketing de conteúdo, que é, vocês pediram viagem em grupo e o destino é tal. É a mesma coisa, sabe? Ó, o grupo de viagens para a Europa vai voltar em nova data. A gente fez isso. Então, a gente já começou a aprovar ali do grupo anterior para o grupo próximo. Não sei se vocês me acompanham ali nas redes sociais da Navega Trip também, alguns alunos acompanham, que é eu coloco ali, por exemplo, eu comecei a mentiras que contaram para você sobre a Tailândia. Aí eu comendo um negócio na Tailândia. Olha essa praia, que bonito. Você está vendo que é tudo um tipo as sementinhas. Ó, tô falando da Tailândia, aí do nada. Vocês pediram, o grupo da Tailândia voltou. Claro que ninguém pediu, mas eu realmente estou fazendo um marketing de conteúdo, eu estou trazendo gatilhos para essas pessoas, né? Então, ó, quais são as formas de grupo? Regular, emitimos todo mundo no mesmo voo, no mesmo hotel, foi o que o Marcos acompanhou em fevereiro. Ou bloqueio, o que você vai fazer? Você vai pedir uma cotação de 15 pessoas, vai vir as regras, bloqueio da operadora, que foi a ideia que eu dei ali agora, muito interessante, para aí sim você entender qual é a estratégia. Se é colocar um calendário anual, opa, peraí, com preços estimados, ou já fazer bloqueios, ou não, é fazer isso um nicho da minha agência é só grupo. Então, é entender qual é a estratégia por trás, de acordo com as coisas que você vai escutando dentro do seu marketing. E nunca achar que isso é algo fixo, sempre começar a olhar para as oportunidades. Em ambas as formas, o que a gente faz na criação de conteúdo? Um storytelling. O que é storytelling, gente? É contar uma história sobre algo. Então, o dos empresários que eu quero fazer, como é que está sendo feito? Eu chego lá no pitch de venda e falo, gente, vocês viram os últimos 3 empresários que foram para a China? Vocês viram que o João Adib, que é referência da CIMED, foi para a China? O que esse cara está vendo lá que a gente aqui não está vendo? Nossa, gente, vocês viram que a Ásia está em alta porque fulano foi para o Japão? Gente, vocês viram que a feira, tem uma feira muito importante entre alguns empresários do setor de construção civil que vai acontecer em Hong Kong. Inclusive, a gente vendeu alguns aéreos para lá, para ir nessa feira, não lembro, Fenacom, alguma coisa assim.
essa feira está movimentando vários empresários. Então, tipo, gente, vocês sabiam que estão indo todo mundo para o Japão e aumentando o repertório e aplicando isso nas empresas? Tá vendo que a gente contou uma história? Tô vendendo? Não. Conta essas histórias pondo um pouquinho de dinheiro no tráfego pago. Para captar cliente? Não. Para sentir a audiência, ver o que eles estão respondendo, se estão gostando, se não estão, se era Japão, se era China. Qual que é aqui? Eu fiz um teste desse para vocês olharem lá nas minhas redes sociais depois para poder entender o que eu estou falando. Eu coloquei assim, ó, 3 destinos para ir na Ásia: China, Japão ou Coreia, para ver o que as pessoas respondiam nos comentários. Se elas estão falando mais de Japão, estão falando mais de Coreia, para onde essas pessoas querem ir? Então, eu dei 3 opções de destino lá para eles começarem a conversar comigo. Pus um dinheirinho e veio um monte de gente procurando pelo Japão. Ou seja, a China e a Coreia foi ignorada com sucesso. Mas eu fiz os 3 e pus um pouquinho de dinheiro, só um pouquinho, mas não para captar cliente, para ver os dados. Quem clica mais, homem ou mulher? Essas mulheres são o quê? Empresárias? Os homens são o quê? O que eles fazem? Qual que são as empresas? Para aí sim começar a criar os stories com o tema central, ver oportunidades de parceria. Então, a da China, a Donai colocou aqui, mas eu já estava fazendo as cotações. Quem que ia atender a gente na China lá? Qual operadora? Vamos lá. Grupo privativo para as empresárias ou empresários. Então, eu já tenho uma persona, um foco bem definido em quem eu vou criar todo esse conteúdo. E aí, a gente tem um pai e uma mãe na agência para alimentar esse grupo com as vagas, né? Que é uma pessoa responsável. Lembra que lá atrás eu nomeei uma pessoa responsável para ser o guardião do roteiro? Não que necessariamente só essa pessoa pode vender na minha equipe, todo mundo pode vender. Mas o pai ou a mãe tem que saber daquela venda, tem que saber quem é as pessoas que estão entrando nesse grupo, porque provavelmente vai acompanhar o grupo. Então, como é que funciona isso para ser autogerenciável? Existe uma jornada, um passo a passo, uma qualificação, uma jornada do cliente a seguir, e realmente fazer algumas coisas que é importante. Embarque, pós-viagem, novos grupos, ações que realmente vai fazer a diferença e não necessariamente está na cotação, ela está realmente na forma de gerenciar esse grupo, né? E com isso, gente, ó, Dubai, Tailândia, aqui eu deixo muito importante para o cliente como funciona o roteiro, como eu sou como viajante. Por exemplo, Dubai, Tailândia, a gente fechou Special Tours dentro da BWT, foi muito bom, muito interessante. A gente depois olhou Europa Mundo, tinha também antes ali. Sempre tem alguns fornecedores que têm algum circuito especial para aquele roteiro. Isso me ajuda muito. Hoje, um de vocês, eu não lembro quem é, tá? Porque é muita gente lá no suporte do agente de valor, eu não lembro muito bem de cabeça. Mas vocês me perguntaram assim, acho que é a Gleice. Aline, eu queria muito fazer um destino tal para esse tipo de pessoa, mas eu não sei montar o roteiro. Que eu nunca fui para o destino, gente. Então, contrata alguém que já foi para o destino, contrata um guia, faz um circuito, tenha uma operadora por trás com atendimento 24 horas. Ok, a segunda vez que você for no destino, faz sozinho se quiser. Não vale a pena, muitas vezes, a remuneração. Mas faz. Então, primeiramente, faz de uma maneira mais segura possível, entendeu? Eu deixo muito bem claro o meu papel de agente de viagens, porque, gente, o cliente ele é fogo, né? Ele olha para você e fala assim: onde tem tal coisa? Só que você também nunca foi para o destino. Aí você olha para ele, tipo assim, você sabe, né, que eu nunca vim aqui, né? A gente vai descobrir junto aqui no Google, vem cá. Então, eu sempre deixo muito claro qual é o meu papel de concierge. Concierge é diferente de guia. Guia tem que ter a sua credencial de guia, tem que saber sobre o destino. Eu sou uma agente de viagem que sei resolver problemas durante a viagem. Então, eu deixo isso muito bem claro. E venho trazendo, né? Ó, tipo, gente, isso aqui tem muito o que falar. Look sugerido parece besteira, mas tem que falar em reuniões antes. Por isso que eu coloquei ali no processo anterior que eu mostrei para vocês, que eu faço encontros. O pós-venda é mais importante do que muitas vezes apresentar o roteiro. Já tive problemas, depois que eu parar a gravação aqui, eu vou comentar com vocês. Com cliente maravilhoso, abençoado, vocês têm que ver que por mais que tenha todas as reuniões, olha para mim e fala assim: não, você não me falou que era assim. Então, hoje, o que que eu faço? Hoje eu mando o roteiro, faço reunião, gravo a reunião, mando para essa pessoa a reunião para ela poder ler. Porque tive dores no passado em relação a isso. Então, é coisas que eu faço.
Coisas que eu fiz, que é grupos de viagens que vocês não têm noção, que dá para fazer junto com um operador super seguro, só que tem um emocional mais forte, eu não faço mais, mas amei fazer, é esse daqui. Quem me acompanhou nessa jornada? Eu fiz o casamento de um jogador de futebol famoso, eu sou doida também a aceitar essas coisas, no Iberostar, lá em Salvador. Então, fiz uma parceria junto BWT, Iberostar e a Gol e fiz esse casamento lindíssimo. Foi assim, loucura da minha parte, porque eu já tinha feito eventos corporativos, viagens de grupo, mas casamento é tão sensível porque tem muito emocional vinculado na viagem. Graças a Deus deu tudo certo. Tive um pequeno, lamentável prejuízo que quase me quebrou as pernas, mas foi um aprendizado também. Hoje eu faria de novo. Se aparecer outro, eu confesso para vocês que a gente é terrível, a gente aceita. Mas, se você falar que eu vou captar, eu vou procurar esse tipo de evento, não. Mas se aparecer, eu faço, porque agora eu já sei todas as dores que pode acontecer no meio do caminho. E, gente, a melhor parte, os resorts fazem toda a parte cerimonial e etc. E a gente pode fechar tudo vinculado como se fosse um pacote de viagens e parcelar também, com decoração e tudo mais. Então, é um nicho, tá? Nicho, desculpa. Então, já que a gente está falando de grupos, isso aqui também eu queria trazer para vocês, que também é possível. Vocês que estão pensando em fazer disso algo para vocês dentro da agência ou dentro da realmente trajetória de vida de vocês, podem pensar em eventos assim também, que está muito em alta, que são os pré-wedding dentro de resorts, o casamento dentro de resort, festa de 50 anos dentro de hotéis. E isso aqui dá muito dinheiro também, e é uma família só, então, ao mesmo tempo, é muito bom, tá? Galera, eu vou pausar agora, porque agora eu vou mostrar algumas coisinhas que é mais planilha financeira e tudo mais. Vou até dar uma pausa aqui para a gente trocar uma ideia, para trazer um pouco de recados, para a gente trazer um pouco de interação. Mas, de certa maneira, é isso que eu queria trazer em relação a grupos. Hoje eu tenho realmente um curso gravado de grupos dentro do agente de valor. Quem é do Clube Expert, que é o clube de assinatura, vai ter esse conteúdo sem nenhum custo a mais. E quem não é do Clube Expert, ou seja, não é do clube de assinatura, pode comprar só o curso de como fazer grupos de forma individual. A Mariana, que é do suporte de agente de valor, vai estar no WhatsApp tirando as dúvidas de todos vocês. Então, todos vocês podem ter acesso a esse curso, pode comprar, são 17 módulos com todas as minhas ferramentas, com tudo que eu uso, como que eu faço. Vai ter, inclusive, um vlog de como eu estou fazendo essa viagem da Itália, de como é que está sendo esse pitch para o Japão, como é que está sendo essas negociações com a operadora. Então, está muito rico o conhecimento. Se vocês têm interesse depois em saber valores, em saber como funciona também os clubes de assinatura, chama a Mari, porque quem é do agente de valor tem 30% de desconto dos clubes, tem desconto também nos cursos individuais, e além de tudo, a gente ainda tem mais esses encontros mensais que não tem custo nenhum, né, galera? Então, é muito bom. Então, vocês podem perguntar para ela amanhã, e no final também do nosso bate-papo aqui, quem tiver interesse, eu abro para vocês saberem valores, eu não tenho muita cerimônia, não. Então, eu só vou parar aqui a apresentação para a gente parar o conteúdo. E agora, gente, vamos abrir aqui os microfones e interagir comigo. Vocês imaginavam que era assim o faturamento, que eu tive esses fracassos? Compartilha aqui comigo rapidinho, que eu quero saber um pouquinho de vocês também. Eu quero dar algumas notícias antes da gente ir para ferramentas e money. Fiquem à vontade. Deixa eu beber uma aguinha. Vou chamar por nome, hein? Ó, oi, boa noite. Comecei esse ano no turismo e abri uma agência home office. Trabalho com receptivo em uma cidade histórica, mas estou na dúvida em qual público focar. E hoje, pela aula, o grupo parece ser uma boa opção. Que legal, me fala só seu nome, porque tá o WordPass, para a gente poder falar, né? Gente, qual público focar na cidade histórica vai ter que sentir ali o que, que esse público está buscando. Se vai trabalhar com grupos para você receber o grupo, ou se você vai trabalhar com grupos levando essas pessoas da sua cidade para fora. Mas o ideal é a gente sentir primeiro. Oi, Natália, muito bom falar contigo. É a gente sentir primeiro, tipo assim, nossa, será que esse aqui
eles vão gostar? Deixa eu fazer um conteúdo aqui. É onde a gente começa o storytelling, é onde a gente começa a escutar a audiência, abrir uma caixinha. Por isso que é muito importante o marketing junto com como fazer grupos. Eu falo que é muito mais importante você saber como distribuir a sua ideia do que necessariamente de fazer a ideia acontecer. Porque, por exemplo, ali nos meus fracassos, né, nos meus aprendizados, eu tentei fazer o Mulheres em Paris e não deu certo. E até hoje eu nunca mais tentei fazer nada para Paris, porque a minha audiência não curtiu o destino. Quando eu olhei para o movimento, eles curtiram a viagem em grupo, mas não o destino. Então, por isso que eu não vendi. Viu a diferença? Então, foi, ó, vou lançar isso daqui. Vamos testar a audiência se eles gostam ou não. Como é que você tem essa resposta, né? Esse medidor? É pela própria resposta. Ah, eu até gostei, mas nessa data não dá. O que acontece é que, nesse momento, a gente costuma querer desistir. Que é tipo assim, ai, poxa vida, ninguém está comprando, não deu certo, vamos partir para outra estratégia. Aí você está sempre começando novas estratégias. Igual a Duda comentou aqui, o hiperfoco é realmente não parar de vender depois que volta dos grupos. É não parar de vender depois que volta dos grupos. Deu 4, gente, do ano que vem tem que dar 5, é 1% toda vez, né? Vender é um circuito normal, Europa Mundo, hotel, voo e serviços? Lu, normal. Eu vendi o circuito normal. O que que a gente fez? A gente fez uma cotação de bloqueio e o bloqueio ficou muito mais caro. Gente, isso é uma coisa que vocês precisam entender. O bloqueio, ele não fica mais barato. A gente pensa assim, nossa, eu vou comprar 15 lugares, vai ficar muito mais barato do que aqui no regular, comprando um a um. Nem sempre. Às vezes muda muito, fica mais caro, porque a companhia aérea vai ratear o valor ali da aeronave, vai colocar aqueles 15 lugares para você e te dar um preço tipo médio. Aí vai ter bagagem, vai poder trocar o nome e tudo mais. Então, o que, que a gente olhou? A gente falou assim, ixi, ficou muito mais caro. Só o valor do aéreo ficou o valor da viagem inteiro. Então, a gente foi e olhou para o marketing. Então, vamos fazer uma lista de espera. A hora que essa lista de espera a gente tiver 15 confirmados, a gente faz a reserva dos 15 e emite os 15 juntos. Então, a gente foi fazendo reserva no individual para ver se todas as tarifas iam confirmar igual. As que não confirmaram, a gente simplesmente somou o total do grupo e rateou pela quantidade de valores. Isso está aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lembra que não está gravando, por isso que eu vou abrir algumas planilhas, tá? Isso aqui é planilha de rascunho, tá, galera? Não é a planilha do material. Mas é só para vocês analisarem, ó. Fui colocando o valor individual de cada item, se a gente ia comissionar, se não ia, se ia parcelar, se teria taxa de parcelamento, se a gente ia fazer na operadora ou não, quanto que ficava para eu ir junto caso tivesse no regular, se somava tudo e dividia pela quantidade de pessoas. Então, a parte mais importante dos grupos é saber olhar para os valores. Então, por exemplo, eu fui calculando, ó, se eu fizesse separado no hotel tal, são 16 quartos, mas são 15 pagantes e 16 que estão indo viajar. Quanto que fica o valor por pessoa? Então, aqui eu tenho que fazer uma precificação dos hotéis. Opa, se eu bloquear o voo, ok, eu vou pagar um sinal, depois eu vou pagar esse sinal, depois eu vou pagar esse sinal. Como cobrar do cliente? Tenho que fazer contrato ou não? Posso emitir dentro da operadora? A operadora coloca no sistema para eu parcelar no boleto? Então, isso aqui tudo tem que ser olhado e colocado, mesmo que seja numa planilha só de rascunho, para você somar mesmo as coisas e fazer depois esses bloqueios. Então, por exemplo, esse grupo aqui custou tantos mil. Se são 16 viajando e 15 pagante, por quanto que eu tenho que dividir para saber quanto que é o valor por pessoa? Pelos 15. Então, a parte mais importante é você saber precificar, é você olhar para a quantidade de pessoas e controlar isso, mesmo que às vezes seja numa planilha muito simples, que seja apenas uma planilha de rascunho, mas vocês têm que saber olhar para esses números, ver qual é a precificação, ver qual é a vantagem ali, tá? A Alina falou: aproveitar bloqueios que já existem é uma ideia muito boa. Vamos usar. Olha, na minha opinião, eu acho que vale muito, porque, de certa forma, a operadora fez aqueles bloqueios já avisando alguma coisa. Eles não vão fazer bloqueio do nada da cabeça deles. Ah, tô aqui de bobeira, vou fazer uma CO. Não é bem assim, muito pelo contrário. O que que eles viram para poder fazer isso?
Viram demanda. Opa, tem muitas agências cotando para Maceió. Vamos fazer um bloqueio? Então, se tem muita gente cotando, significa que tem muito cliente interessado. Percepção. Então, a gente começa a analisar o todo. Vai olhando para isso. Oi, Flávia, se tu levantou a mão, pode falar. Aline, eu gostaria. Tudo bem? Eu tô com você, bom te ver. Bom te ver. Joia. Eu queria saber sobre, por exemplo, no circuito. Aí, como que você separa os seus clientes, assim? Como é que funciona? Porque aí no circuito tem outras pessoas, né? De outras agências. Flávia, no Flávia, no circuito tem como circuito tem você como você fazer. fazer. Eu vou Eu só vou te só pausar te aqui umas pausar aqui horas. mais uma. É, porque senão eu não conseguia falar. No circuito também tem como você contratar privativo. Então, você pode entrar em contato com a operadora que você está cotando ou com o circuito que você está cotando e falar: olha, para 15 pessoas só, eu quero no modo privativo. Aí eles vão te passar a cotação para o modo privativo, vão fazer bloqueio da mesma forma do aéreo. Agora, se você já vende para os teus clientes que vão ter outras pessoas no circuito, não tem problema nenhum vender no regular. Dubai e Tailândia, por exemplo, eu vendi no regular, eu não fiz bloqueio. Tive um probleminha quanto a isso. Por quê? Eles, como eu vendi no regular separado, na hora de vincular, falou: não vincula como grupo, você comprou separado. Então, eu acredito que o circuito ideal é, antes de vender, você sempre fazer a negociação. Igual ali no meu script, né, ali dos grupos, do processo, antes eu ia lá e vendia no regular, que foi o que aconteceu. Agora não, agora eu já falo, olha, circuito, eu vou ter 10 quartos aí. Então ele já faz o bloqueio. Eu tenho que vender até que dia? Até que dia eu posso devolver os quartos sem multa? Então também é a partir da negociação. Mas circuito tem como você vender no regular e pedir para vincular como grupo, não é garantido, mas é uma oportunidade. Ou já pedir para o circuito fazer modo privativo, de passar os custos só para você ter aquele circuito, só para sua quantidade de clientes. Mas se você vender para os clientes já falando que vai ter outras pessoas brasileiras, espanhóis e tudo mais, porque aí vira um portanhol danado, né? O cliente também não se importa. O da Europa, por exemplo, eles estavam no ônibus de 30 lugares e eles eram só 15. E por incrível que pareça, o ônibus estava com um pouco mais de 20 pessoas, então também não estava super lotado, então foi agradável, tá? Respondi? Só manda o joinha aí pra gente saber. Oi, Sanki, tu tá com a mão levantada? Pode falar. Joia, Aline. Então, algumas dúvidas sobre o que você falou aí, três perguntas, na verdade. Primeiro é sobre, você falou que, né, um dos passos é você fazer a cotação lá do aéreo, por exemplo, né, pedir uma cotação para ir começando a ter noção do custo. Essa cotação, você pede isso para a operadora ou você cota direto para a companhia aérea? É a primeira pergunta. Eu vou fazendo a cotação primeiro. Tem como você cotar de 9 em 9, é o ideal. Porque se você cotar de um em um, pode ser que existam só um valor naquela tarifa. Quando você já cota para 9 pessoas, você vai conseguir ter um valor maior, um valor cheio, e ver se a quantidade de lugares ainda pelo menos confirmam 9 na mesma tarifa. Ou 9 quanto que vai confirmar. Então, as cotações que eu faço para o grupo, eu coloco de 9 em 9 e subo um markup no sarrafo. Vocês já conhecem a minha forma de markup. É alta. Por quê? Se ficar mais baixo do que o markup que eu coloquei, vai virar a experiência do grupo do restante. Então, eu coloco brinde, coloco passeio a mais. Se não, se o valor variar no décimo, eu ainda tenho um markup para cobrir e manter o mesmo valor. Então, esse markup acaba que eu utilizo ele de estratégia de várias frentes do grupo. O importante é você sempre fazer o cálculo baseado já num grupo, que é 9. Então, o décimo pode ser que vai sair mais caro na venda individual. Pode ser que não tenha os lugares. É isso que se torna perigoso quando a gente não faz o bloqueio. Por isso que antes de passar o valor para o cliente, eu fiz lista de espera, fiz a reserva primeiro para ver se confirmava todos os 15 na mesma tarifa. Então, fiz ali, ó, 7 mais 8, por exemplo, dividi em dois localizadores, de 2 em 2, 9, 9, 18. Então, ótimo. Se confirmassem dois blocos de 9 no mesmo voo, os 18 bonitinho na mesma tarifa, eu passo o valor total, ao invés de passar o valor individual. É muito perigoso contar o valor individual quando você vai lançar grupo, tá? Então, sempre de 9 em 9. E vai acompanhando, né? Você vai ter que ir acompanhando a variação. Tipo, variou quanto de um dia para o outro, de outro para outro. E aí, se você vai vender no regular dessa forma de 9 em 9, lista de espera.
Você quer ter previsibilidade? Bloqueio. Então, ali também vai ser a sua análise pela estratégia. O bloqueio vai te dar algumas seguranças diferentes aí realmente do regular, que o regular, ele é regular, né? Então, ele vai Sim, ser sim. uma venda direcionada. Mas você tinha Então, duas perguntas, não era? isso, mais duas, mas antes, só para entender. Mas o bloqueio, por exemplo, você faz direto na companhia aérea, eu estou partindo do pressuposto que aquela data que você quer, a operadora não tem um bloqueio. Você pede isso para a operadora e ela pode criar um bloqueio a seu pedido e, às vezes, até colocar mais vagas e divulgar para outros agentes, ou você vai direto na companhia aérea? Não, eu não vou direto na companhia aérea, porque a companhia aérea ela vai me exigir algumas coisas. Ela vai me exigir um contrato social maior, um CNPJ, um IATA. A operadora ela já tem isso. Então eu vou ou na operadora ou na consolidadora. Pode cotar nos dois. Normalmente os dois em relação nessa estrutura vai dar parecido os valores. Cota nos dois, né? O melhor. A diferença é que na operadora você consegue juntar com a hotelaria e parcelar tudo, por exemplo, em 10 vezes. A consolidadora você vai ter que fazer o pagamento do sinal, você vai ter que colocar o. Vai depender também da estratégia. Mas eu não costumo ir direto na CIA aérea, não. Uhum. Muito raro eu ter feito isso, mesmo quando eu era do corporativo lá atrás. Porque tem algumas regras e algumas documentações que normalmente algumas agências de viagens não vai passar. E a operadora ela já tem esse acordo com a companhia aérea que vai ser mais fácil. Tá. Aí só mais as E outras pela duas para segurança, fechar. né? Também, tipo, fora da Sim, com companhia aérea, eu certeza. vou ligar para quem na hora que eu me fuder, entendeu? Exato. As outras duas era sobre o bloqueio, assim, o seu feeling, assim, se existe um tempo médio, mas eu costumo ficar procurando, né, bloqueios lá nas operadoras, e pelo menos para mim, que está tentando lançar o primeiro grupo, e a que você acabou de falar, né, a gente está buscando segurança nesse primeiro, eu vejo que eles demoram, entre aspas, a lançar os bloqueios. Então, por exemplo, agora que está todo mundo vendo a galera postando fotos na neve, eu já queria começar a movimentar o pessoal, falando, olha, né, você tá vendo aí, tá chorando que não foi, a hora é agora, vamos começar a olhar ano que vem e tudo mais. Só que você não tem, assim, não vê ninguém com bloqueio para essa época. Eu fico pensando, se eles lançam um bloqueio muito próximo, a gente que está começando fica com receio de não conseguir vender a tempo todas aquelas pessoas que você precisaria, assim, existe uma regra, uma prática, eles lançam um bloqueio realmente com poucos meses de antecedência, ou isso é aleatório, assim, depende da operadora? Não, isso aí é pelo próprio voo mesmo. Não vai ter mais do que 365 dias de malha aérea. Então, por exemplo, agora que as pessoas estão fazendo, não vai ter para daqui 12 meses já o aéreo. Então, da mesma forma, tenta consultar para você, mesmo que seja no Google, para tu ver que não é da operadora, da consolidadora ou nosso. Se você tentar comprar para 11 de agosto do ano que vem, não vai ter, nem vai existir voo. Então, as companhias Sim. aéreas precisam lançar os voos para que a gente possa conseguir tentar fazer um bloqueio ou uma venda. Para bloqueios, normalmente vai ser antecipado da mesma forma de uma venda. Só que ali, ó, por exemplo, na Black, pode já começar a observar, você tem bloqueios. Agora, agosto, já tem bloqueios para janeiro, fevereiro, março e abril do ano que vem. Então, não é tão distante. Você vai ver que vai ser entre 8 meses ali, praticamente, 7 meses no máximo ali, Entendi. mas não pela estratégia ou aleatoriedade. Abriu a tarifa, sim, com certeza tem interesse em quem faz o bloqueio primeiro, né? É mais ou Legal. menos isso. Teve, acho que ô, Dona, se você conseguir compartilhar, inclusive eu queria que você compartilhasse também, eu vou abrir aqui, já que não tem outra mãozinha, é, não sei se você está aí, só me fala se você está aí ainda, que a gente tem umas outras coisas, né? Você fez uma vez um bloqueio na pandemia, você apostou num bloqueio como operador. Eu acho que eu não lembro muito bem qual foi a história, mas o Sank puxou esse assunto e eu lembrei que você apostou num bloqueio que ninguém estava apostando como operadora. Não foi algo assim? Vamos ver se ele tá lá. Tomara que ele ainda esteja lá para ele compartilhar com a gente. Porque eu Uhum. lembro de uma história assim, sabe, Sank, que ele lançou um grupo, um bloqueio, onde ninguém estava acreditando que era bem pós-pandemia e fechou o bloqueio inteiro, assim, sabe? Então, Legal. também vai depender da estratégia de qual operadora, de que eles estão Aham. analisando, sabe? De qual BI deles de pesquisa ali mesmo. Muito Tá. específico. Enquanto ele aparece aí, Aline, só para fechar a última pergunta, que foi até por conta dessa
pergunta que veio as outras. Eu vi que, né, estou sempre acompanhando você lá, né, nos grupos do pessoal do Met Viagens, assim, até no Instagram, e eu vi que você já tinha lançado o grupo para o próximo ano, e não tem tarifa, como você mesmo falou, e eu fiquei pensando, gente, com valor, inclusive. Eu pensei, como assim, né? Como que eu cheguei no valor, e se a tarifa, sei lá, duplicar, o cliente comprou agora, hoje em dia o cliente compra, ele já quer ter lá o localizador, o voo ainda não tem, aí era só para entender também como que você faz, né, para chegar tanto na precificação de ter essa segurança de lançar algo que ainda a gente não tem, em teoria, o preço, né, se é com base no seu histórico, você já tem uma noção e tal, como que é isso? É coragem mesmo. Porque, olha só, o primeiro ano a gente faz grupo há 6 anos. São 6 anos fazendo grupo para o mesmo destino, na mesma data, no mesmo hotel, no mesmo voo. Nesses 6 anos, a gente tem dados. Olha só, o primeiro ano Uhum, foi 3.800, o segundo ano, 4. O outro ano foi 4 de novo, porque a Sky entrou e competiu diretamente com a Latam. Nesse ano, todos os bloqueios foram R$ 1.800. Todos esse ano. Então, caso não se foda muito no ano que vem por conta de política, eleição, dólar e o caralho a quatro, a variação não vai passar de 4.500 e eu lancei por 4.800. Ou seja, eu lancei R$ 1.000 a mais por uhum, pessoa. Não é entendi. 3.800 o valor? Então, mesmo que essa passagem custe 2.500 no ano que vem, que é um aumento de R$ 600, ainda assim eu tenho um markup suficiente para cobrir esse markup. Só que, se você for olhar na minha estratégia de vendas, está lançado no ano que vem com preços, valores e roteiro, mas eu não estou aceitando ainda os pagamentos. É lista de espera para o ano que vem. Porque adivinha que dia que eu vou realmente vender para essas pessoas? Tenta chutar, vai ter que chutar. Eu fico muito feliz que você tenha observado, porque eu posso compartilhar Uhum, sobre isso, sabe? E sem mentira, é coragem. Então, eu não tô mentindo aham, para você, ah, fiz um bloqueio, é super especial. Não. É coragem, análise de dados anteriores, mas existe uma estratégia por trás. Porque quando é que você acha que eu vou vender exatamente esse grupo do Chile? Só que começou o burburinho agora, ou aham. agosto. Começamos o burburinho em agosto. Quando é que você acha que eu vou efetivar a venda? Que vai cair esse 171 aqui? Assim que sair o voo, né, que tiver disponível a malha aérea lá e conseguir lançar o bloqueio. Novembro, Black Friday. Black Friday. Ô, Então a gente Aline, vai efetivar lá. Oi, pode Vini, tirar uma pode falar. dúvida? Entendi. Claro. E se eu fiz a mesma coisa, eu já lancei Chile ano que vem. É primeiro grupo, na loucura, na coragem, vamos embora, vamos pra cima. Coragem. Bom, Não tô mentindo, coragem. estudei, copiei de algumas pessoas e assim nós vamos embora. Tem gente já querendo pagar. O que eu faço? Eu já até estava tentando fazer contato, alguma coisa, mas tem gente querendo pagar. O que você Ô, Vini, me aí eu dá acho de perigoso. dica? Aí eu acho perigoso, porque se você receber o dinheiro, você confirma tarifa, você confirma hotel, você confirma muitos aspectos. E você não vai conseguir devolver o dinheiro para falar assim, ó, desculpa. Sabe o que que é? A gente calculou errado. Então, eu acho complicado. O que você pode fazer é receber um sinal de comprometimento e falar: olha, o cartão nós vamos passar daqui 2 meses. Você vai comprar um sinal, eu vou fazer o contrato, porque a gente depende de outros fornecedores para confirmar. Mas o sinal é para comprometimento de, ó, não vou desistir, pode fazer lá o acordo. Então, tudo é a forma como você vende. Se você quer cobrar para poder não perder essas pessoas, você fala: ó, é o seguinte, vai ser um sinal para poder falar que você tem uma das vagas e é tipo escola, faculdade, a gente não faz o sinal da matrícula e se formar a turma, vai existir a faculdade? Vai entrar na mesma lógica. Eu vou pegar o sinal, formando o grupo completo, aí sim a gente vai pagar, porque só é grupo com 15. Você é o primeiro de 15. A hora que fechar os 14, todos nós vamos efetivar o pagamento. Caso não feche os 14, eu te devolvo o seu sinal. Viu que foi um comprometimento? Então, tanto um comprometimento da sua parte quanto da dele, que você pode falar assim, ó, fulano, para sair o grupo eu preciso de 15 pessoas.
Para você confirmar a tua vaga, eu preciso de R$ 100 de entrada, e quando eu confirmar os 15, a gente vai passar o cartão do saldo restante parcelado em 10 vezes. Caso não feche os 15 membros, a gente devolve o teu sinal, e aí acabou. Entendeu? E caso a gente feche os 15, o pagamento será no dia 15 de novembro. Isso você pode fazer. Porque aí você está tendo um acordo. E aí lá no contrato está escrito: essa venda depende da formação do grupo para ser um grupo. Entendeu? O que eu fiz? Eu não cobro essa entrada. Eu venho com esse comprometimento de lista, mas normalmente eu faço uma confirmação maior do que a quantidade de pessoas que eu tenho, que vai desistir no meio do caminho. Então, eu tenho 15 lugares, eu faço uma lista de no mínimo 20, porque aí esses 5 que foi desistindo, eu ainda tinha outros para poder suprir e vender todo mundo ao mesmo tempo. Então, você pode usar estratégias, mas como tem já querendo gente pagar, tu pega um sinalzinho que você fala, pô, 5 já pagou a entrada, é muito difícil desistir depois que paga a entrada. Mas tudo com contrato, tudo com promessa, tudo com a venda, com passo a passo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, aproveitando esse assunto. Aqui, ó. Peraí. Só para abrir aqui para vocês, ó. Esse aqui é o meu Canva. Hoje eu uso um aplicativo que chama TripMe para usar esses roteiros, mas também uso muito de Canva, que é muito bom, é rápido, prático. Eu vou lá e clono. Mas olha só, todos têm o mesmo formatinho, tá vendo? Ó, todos têm o mesmo formatinho. Nesse formato, aqui que é importante ter essas coisinhas que a gente está falando, por exemplo, ó, como funciona, como vai ser o roteiro dia a dia, a parte tal, os itens incluídos, a documentação. E aqui, por exemplo, na estimativa, essas informações, por exemplo, olha, transporte, isso vai ser a parte. Se não fechar grupo, ó, se você não tiver dupla, a mesma coisa do seu, ó, se não fizer grupo, se não formar o grupo, 10% do valor que você pagou retorna, e o voucher de agradecimento, algo assim. Então, se já na venda você foi muito claro com isso, quando se não formar grupo e você devolver, tá tudo certo, a pessoa já sabia. E se caso formar grupo, também já estava ali a data estipulada, o que era a informação. Então, isso é importante ter esse padrãozinho se você for fazer grupos e for ter esse tipo de estimativa. Ó, Donai voltou. Ô, Donai, vamos. Peraí, só o Gabriel aqui. Então, para quem está começando mais seguro a trabalhar com bloqueios, sim, Manu é mais seguro. E a Donai só comenta aqui com a gente que teve uma história muito interessante que o Sank abordou aqui, que foi quando você fez um bloqueio na operadora, quando ninguém estava acreditando, acho que foi pós-pandemia, que você fez um bloqueio e vendeu todo o bloqueio. Teve uma história assim, não tem? Teve, na verdade, não foi um bloqueio, né? Foi fretamento. Foi durante a pandemia. E o que acontece? Veio a alta temporada, a gente viu que estava tendo uma demanda grande das pessoas querendo viajar, só que a companhia aérea estava cancelando a maioria dos voos. E aí a gente fez uma discussão lá interna na VWT, e aí a gente lançou fretamento de Ano Novo e fretamento de janeiro para o Nordeste. E aí todo mundo, você tá louco, no meio da pandemia, fretamento. Eu falei, gente, vocês não estão toda hora reclamando que os voos estão cancelando, que tá tendo problema, que o pessoal tá comprando e tá cancelando e nada tá confirmando. Vamos meter o fretamento que vai vender porque as pessoas querem garantia de voo. E vendeu tudo. Até dentro da BWT o Cordeiro foi contra, ele que normalmente acelera, e eu sou o freio, e ele ficou contra. Eu falei, cara, aposta que vai vender. E aí vendeu tudo, foi sensacional. A única coisa que eu fiquei chateado é que na época a gente negociou serviço de bordo da Bode Brown, negociamos fazer um serviço de bordo bem diferente, e uma semana antes de sair o primeiro voo, a ANAC lançou uma normativa proibindo o serviço de bordo, porque as pessoas tinham que tirar a máscara para comer. E aí, poxa, a gente até imagina cerveja artesanal no voo, preparando um monte de coisa, e daí no fim teve que ser em serviço de bordo, mas foi super legal, foi bem legal ali. Boa, Sank, entendeu?
Sensacional, a palavra é coragem, né? Pelo que ele falou e o rapaz É, aí também que já lançou o tem que dele. apostar, né? Que às vezes a gente fica com um pouco de receio, assim, de será que vai vender, será que não vai? Vai ter que apostar. Mas Igual também o apostar foi com dados, né, Aline, também, assim, Isso. é claro que a empresa inteira ficou receosa, sério, só eu na empresa inteira falei, vamos fazer, a gente vai bancar isso aí, vai vender. Então, só eu banquei isso nessa, mas a gente tinha dados ali de todo dia, era um inferno, porque você vendia e todo dia você ficava só naquela loucura de reacomodação, porque era voo cancelado a rodo todo dia, né? E teve Não. agências que foram lá e, assim, pegaram 40 lugares no voo, 50 lugares no voo, então teve gente que apostou e fez mais ou menos igual você fez no teu bloqueio do Chile ali, pegou tudo, assim, ou quase tudo, assim, né, pegou muita coisa, foi bem legal. Eu mesmo fui, eu viajei no Ano Novo, eu e a minha família viajamos ali, sorte que eu garanti no começo, senão não ia ter lugar, e foi bem bacana. Foi bem isso. Eu mandei uma foto para ele, gente. Falei, e aí, o grupo inteiro, o seu bloqueio, onde tá? Pessoal, mais alguém quer levantar aqui a mãozinha para eu dar os últimos recados e abrir aqui? Mais alguém quer compartilhar? Vou dar uns segundinhos aí para vocês, para eu abordar um outro tema. Foi legal, né? O que vocês acharam? Ó, o Gabriel Maia respondeu aqui, deixa eu ver. Aqui nunca fizemos grupos bloqueios. Qual a margem de lucro, mais ou menos? Gabriel, lembra da planilha que a gente abriu nesse momento aqui? Vai ser muito cálculo teu. Por quê? Os primeiros grupos, por exemplo, que margem de lucro, meu querido? Foi aprendizado. Então, a gente praticamente se pagou para trabalhar, pagou para aprender ali. Porém, se você vai poder ali olhar dentro de uma operadora, se você vai fazer no bloqueio, igual a gente fez ali o do Chile, que já existia, vai entrar entre os 10, 13% ali de comissão, né? Comissão bruta. Se você paga para o agente de viagens, tem que fazer um cálculo um pouco mais a fundo, quando é que você está pagando de comissão, se você vai ter que emitir nota fiscal, se você vai reter na entrada ou se vai emitir para receber depois. Mas como a gente está respondendo no geral, sempre deixa entre 10 a 13% ali. E fica de olho quem está oferecendo mais, quem está oferecendo um iPhone, assim, uns negócios meio esquisitos, que é aí que o negócio aciona. Sam, que a gente tinha comentado sobre isso recente, né? Até você me perguntou numa caixinha ali, que eu me lembro, que era esse medo que tu tava, né? Pô, as operadoras quebram ali, e o que que eu faço? Não foi isso que tu disse? Comenta aí comigo. Foi, com certeza. É assim, eu sou meio medroso, sabe, Aline? E acho que a gente acaba ficando muito, talvez, focado no lugar errado, né? Então, eu vejo notícia o tempo inteiro dessas coisas, sabe? Ah, a operadora X está com problema, a operadora tal tá tendo hotel que não está pagando, não sei o quê. E então isso traz esse receio, sabe? Eu fico, nossa, beleza, eu vou criar coragem e vou lançar o primeiro. Aí vai no primeiro acontece uma bomba É meu dia dessa. de sorte. É, exato. Então, esse Vou era um dos receios. Que legal, eu vou passar ali para a mãozinha para a Dona que eu já vou te dar essa deixa aí, Dona responde para a gente. Eu já falo muito disso, né, sobre como analisar e tudo mais, até vocês são meus parceiros na Navega Trip bem antes do Agente de Valor, porque realmente a gente já falava muito sobre isso, eu também sou medrosa, tá, Sam, que nunca aceitei nenhum tipo de propina para me comprar, que eu sempre fui medrosa de aceitar essas propinas e falar, isso está errado. Então, essas coisas que acionam. Mas, a Dona, conta pra gente um pouquinho aí de você também. Aproveita isso aí. Eu até tinha erguido a mão, antes era para falar de outra coisa, mas eu emendo esse aí também, vamos lá. Esse é um tema até que é bem importante, é bem delicado. Turismo não tem muito milagre, né? Então, quando eu falo assim, gente, começou a vir com milagres ou propostas de comissionamento diferenciado com markup mais baixo, fica atento que começa a ter risco, né? Porque você até pode ter uma operadora, ter uma condição diferenciada em um hotel específico, ou às vezes ter algum bloqueio pontual ali, mas quando você começa, no geral, ter um monte de coisa, ou que nem falar, começa a sortear um monte de brinde, um monte de nananã, enfim, tem muito desespero, você vê que é um desespero por venda, uma coisa assim, começa
levanta a antena, assim, onde tem sinal de fumaça, tem fogo, e assim, o grande problema é que, infelizmente, quando uma operadora entra nesse ciclo, ela demora para quebrar. Pode até parecer injusto isso que eu estou falando, que ela demora para quebrar, porque ela vai fazendo, e nesse meio do caminho, muita gente acaba migrando, porque, olha só, estão dando X% de comissionamento, compra lá que está dando mais comissionamento. Ou o precinho está bem bom lá, olha lá, não sei o quê. E aí, além de tirar a venda de quem trabalha sério, empurra muito mais gente para o buraco depois, porque se ela tem venda negativa, quanto mais ela vende, pior é. Então, maior é o buraco depois. Então, esse que infelizmente, é que eu falo que às vezes é que demora para quebrar, e assim, o que eu vejo de passado, de todas as operadoras que quebraram, e algumas até do presente, você começa a olhar e daí assim, só tem duas saídas, ou vai quebrar, ou alguém vai comprar eles. Então, até recentemente, se você pegar algumas grandes, que eram gigantes, de repente foram vendidas, você pegava lá, poxa, estava com 400 milhões de dívida, estava com não sei o quê. Então, é isso, vendeu para não quebrar. Então, é importante tomar esse tipo de cuidado, né, para quem começa a fazer coisas que os outros não têm, loucura de mercado e tal. O que eu levantei a mão ali aquela hora, a gente está lançando para ano que vem, algumas coisas até já agora, nos próximos dias. Até a gente tinha falado com você, né, Aline, sobre esse tema. O BWT está lançando 20 roteiros de grupo. Então, Você conta isso agora? Agora, que bom que deu tempo de eu voltar, né? E aí, tô dando spoiler, só quem está aqui está sabendo, porque eu nem sabia, nem falei com o Cordeiro se eu podia estar falando isso, mas, enfim, já falei, está falado agora, só para vocês. Nós vamos lançar 20 roteiros, alguns já têm data, e por que tem vários que não têm data? Que é justamente para as agências que querem trabalhar grupo, de repente assim, poxa, eu gostei desse roteiro aqui de Suíça com Itália. Eu quero ver para mim quanto que fica esse roteiro para eu ter uma saída em setembro do ano que vem. Então eu tenho um roteiro pronto para a agência que quer pegar aquele grupo, a gente só atualiza o preço, vê a questão de bloqueio, se quiser pegar o aéreo, mas assim, a gente entrou com uma equipe de grupos assim, focado em fazer, já tem o melhor hotel, que tem lugar fácil de estacionamento, que tem um restaurante que atende bem, com uma coisa. Então, assim, são grupos realmente experiências completas, alguns já com data que a gente tem com guia desde saindo do Brasil, que aí pode fazer aquilo que você falou, né? Pega o grupo, o bloqueio da BWT, daí não tem risco. Né? Ué, não, mas tá certo. Não pode convidar ele, galera. Não, mas tá certo. E a outra possibilidade é isso. Então, de repente, e às vezes até a gente já fez outras experiências, já que aqui nós temos pessoas de várias regiões, teve agência que acabou se conhecendo, uma é do norte, outra do nordeste, outra é do sul, sei lá. Como vamos pegar 20 lugares, garantir esse bloqueio, 20 lugares nós três, que em 3 nós vendemos, e aí cada uma na sua região vendeu o mesmo produto na sua região. Então, a gente vai ter esses produtos sem datas para quem quiser vender aquele roteiro. Está para ser lançado aí nos próximos dias. A gente já validou eles e eu estou bem animado. Acho que vai ser, não, tenho certeza que vai ser bem legal. Tem produtos bem legais. Porra, que legal. O pessoal aqui já comentou, opa, eu topo. A Luana já topou aqui, muito bom. E a Dayana falou que ainda não tem o cadastro. E daí eu te mandei aqui o link do cadastro para você se cadastrar. E quem é da nossa comunidade tem uma abinha lá escrito agente de valor. Porque os meninos fizeram uma pessoa ali direcionada para poder responder às dúvidas de cadastro, fazer treinamento da plataforma. Então faz o cadastro e aí coloca lá que vocês são do agente de valor para a gente saber que vocês estão vindo daqui, para poder ajudar a direcionar
ou me avisa ali que eu passo por Juan também, quem são vocês, e ele direciona para o executivo de conta de vocês, tá? A gente dá preferência, tem que pôr que é do agente de valor, porque hoje, assim, na média, leva um pouquinho mais de 30 dias uma aprovação de cadastro, que tem bastante fila lá, e que a gente é bem criterioso lá, e colocando que é da comunidade, acaba... É um fast pass aí. Não, é porque assim também, os meninos me perguntam muito por que que é mais complicado o cadastro em operadora, né, gente? É muita fraude. Da mesma forma que a gente tem medo da operadora quebrar, a operadora tem medo que a gente seja um golpista que vai dar um golpe ali também. Então, é complicado, tem algumas análises que tem que ser feitas e a gente vai, né, organizando. Mas quem é do agente de valor, meio que... Ó, a Luciana, nunca consegui, Lu, vamos lá, vai dar certo. Vamos fazer uma chamada depois só de cadastro. Por quê, gente? Aí a gente consegue furar um pouquinho a fila, porque quem é golpista está estudando? Não está estudando, né? O agente de valor a gente está estudando, então não é golpista, melhora um pouco. Ó, o Gabriel perguntou aqui, Adonai, só para tu responder essa para a gente finalizar, para conseguir esses bloqueios, tem que pagar algo antes para a operadora? Vou deixar você responder. Depende. Tudo depende. Assim, a regra, normalmente, quem dita a regra é a companhia aérea. Então, por exemplo, tem companhia aérea que fala assim, até 60 dias antes não precisa sinalizar nada. Tem companhia aérea que fala, dependendo... E aí elas não tem uma regra fixa, é isso que é o ruim. Que às vezes depende da data, se é feriado, se é alta temporada. E aí tem companhia aérea que fala, me dá um sinal de $50 por passageiro e depois o resto X dias antes. Então, por exemplo, daí, os $50 tem que garantir. E o resto daí lá na data que a companhia aérea fala, que daí, por exemplo, eu fiz um bloqueio de 20, confirmei 14. Eu vou devolver os 6, eu quero guardar mais 2 e correr o risco com mais 2. Então, aí que tem que ver, mas assim, o prazo normalmente é a companhia aérea que dá. Entendi. Respondido, galera? Gente, agora, só para a gente finalizar, como é realmente da nossa rotina, né, principalmente nos treinamentos, é que a gente deu uma atualizada sobre como tá tudo. Eu vou atualizando vocês de coisas que eu olhei no mercado também. Então, uma das coisas é os grupos mesmo, por isso que virou esse tema. E um segundo, que até pedi para a Donai vir aqui hoje para poder conversar com a gente, que nem era para a gente aproveitar tanto dele assim, mas era um dos temas, é que a gente está apoiando um projeto que é o de não viaje quando for votar, sabe? Vou deixar um pouco mais claro. É isso, sabe? Uma campanha para que a gente realmente possa fazer o nosso papel de cidadão lá na urna e quando a gente consiga orientar o cliente, como agente de viagens, o cliente que está viajando, a fazer o voto em trânsito. Isso é um grande problema no setor de turismo, é um grande problema também quando a gente deixa de votar porque está em viagem e escolhem pela gente ali, é mais complicado também. Então, a BWT criou uma campanha muito interessante e que eu queria que a Donai contasse para a gente também, que aí ele poderia contar mais resumido. E amanhã vai sair um post de como faz, o que ele vai explicar. O nosso marketing fez ali um post bem legal para vocês conseguirem distribuir para os clientes de vocês também. Então, contem para a gente essa, Adonis. Então, a ideia é justamente o nosso papel enquanto cidadão. É uma campanha apartidária, a gente não tem, né, é claro, a gente não vai divulgar o lado político de ninguém, de nada, por isso até que nós trouxemos, primeiro que a gente tem assim, o primeiro turno, nós estamos decidindo governadores, senadores, deputados, presidente e governador, né? Então, a gente deixar de votar nesta data são todas essas pessoas que a gente está deixando para os outros decidirem por nós. Daí as pessoas, mas o meu voto não faz diferença, é só um voto. Gente, nós tivemos 30 milhões de abstenções nas 2 últimas eleições, em cada uma delas. E ele está falando de eleição? Opa, peraí. Não, é porque ficou... É que estava no alto, pode continuar. Então, se a gente somar as 2 últimas eleições para presidente, que aí também vem junto governador, senador, tudo isso, são 60 milhões de abstenções. Então, até eu fiz um primeiro post, eu gravando, falando isso, que era realmente
Falei, poxa, esse ano nós tivemos 11 feriados. As pessoas precisam viajar nos dias das eleições. Você tem o ano inteiro para viajar, então vamos fazer o nosso papel de cidadão e vamos votar. E aí a gente trouxe justamente o caso, porque daí a gente fez o post, daí o pessoal, porque esse aí é Bolsonaro, porque esse é Lula, esse não sei o quê. Eu trouxe os dois últimos casos, que as duas eleições, né, no caso para presidente, foram vencidas por margens apertadas e 30 milhões de abstenção. Então, quem decidiu não foi a maioria, independente de quem foi o ganhador. Então, o que adianta depois você ficar reclamando se na hora que você pôde exercer o seu papel. Então, é isso, a gente está com essa campanha para as pessoas, para a gente não vender viagem nos 2 dias, que é 4 de outubro e 25 de outubro. São 2 datas, vem de fora, não tem problema. A gente não vai perder nada fazendo as pessoas... Então, a gente está fazendo esse trabalho de conscientização, a gente já criou várias peças, está no nosso Instagram lá, algumas peças, quem quiser compartilhar, pode usar à vontade. O agente de valor também está produzindo um material que também vai estar soltando amanhã. Então, é uma campanha de conscientização mesmo, né? Como eu falei, a partidária, a política, a gente não cita nem um lado, nem um outro, nem um partido, nada. É realmente de conscientização. Isso é top demais. Eu vi uma informação muito interessante que é assim, ó, ninguém sabe a importância de um voto até abrir um CNPJ. Em ver a quantidade de imposto de um ano para o outro, ou de ver a importância mesmo de estar. E assim, não é sobre sabotar viagens, né? Só viajar dia 26, no dia 5, voltar um dia antes. Então é só para a gente poder ajudar o nosso cliente a entender. E aquele cliente que realmente, pô, eu não consigo, eu preciso estar viajando, para a gente mostrar como se vota em trânsito, sabe? E que até que dia que essa pessoa tem para cadastrar um voto em trânsito. Ela já sabe que não vai estar na cidade, nosso papel de agente de viagens, ó, tô vendo aqui que você vai estar viajando, sabe como é que faz o voto em trânsito? Se cadastra aqui, porque é importante, etc. Você vai conseguir votar onde você vai estar. E isso é uma das partes nossa como agente de viagem, sabe? É até dia 20 de orientações. agosto, hein? Já te cortei, porque agora é só... Então, assim, se você já vendeu para alguém que está viajando, olha lá, e daí já informa, olha, para onde você está indo, vai dar para votar em trânsito ou não, porque tem que ter cidades com mais de 100 mil habitantes, e aí tem cidades que você vai poder votar em todos aqueles candidatos, e tem cidades, se for fora do estado, só para presidente. Mas mesmo assim, tem uma pergunta muito da importante. Tânia. É muito importante. Amanhã vai estar essas orientações lá no nosso perfil, compartilha ali no nosso grupo de recado também, porque é uma pauta que a gente levantou. Na hora que a Dona levantou, eu falei, pô, pior que tem razão. Porque até então, se a gente não tem alguém desenvolvendo esse tipo de assunto na nossa cabeça, a gente, é realmente só mais um voto, é só mais um negócio, não precisa orientar. E realmente isso faz toda a diferença depois no final, sabe? Nas continhas finais. Tânia, tu levantou a mão aí? Pode falar. Conseguiu? Tânia, oi? Tá no mudo, aí. Tá no mudo, eu acho. Tá no mudo, aí. Tá no mudo. Tá no mudo. Ainda tá no mudo. Aqui, achei. Aí. Tá me ouvindo? Tá, sim. Tá me ouvindo agora? Bom, eu tô há 2 anos tentando montar uma agência, moro na Flórida, a 2 horas e meia aqui da Disney. Tô tentando trazer o povo, não consigo, porque eu trabalho demais aqui. Quem mora nos Estados Unidos sabe o que é, né? Eu trabalhei hoje 11 horas, peguei, peguei vocês dirigindo o carro, saindo de trabalho, vim chegando em casa, estou exausta, mas vou assistir essa aula. Ela me convidou ontem, a Aline me convidou ontem, né, Aline? Pelo via WhatsApp, ele falou, vamos assistir. Então, assim, tenho vontade de entrar nesse setor, devido a morar aqui nos Estados Unidos, o custo de vida é altíssimo, né? E você tem que pagar a conta, né? Aí eu trabalho igual a louca. E eu moro aqui a 2 horas e meia da Disney, 45 minutos de Miami, quer dizer, tem um arsenal de produtos, né, na mão, mas não sei trabalhar. Estou aqui, alguém quer alguma coisa? Por onde eu começo? Não sei por onde eu Que legal, começo. Tânia. Por onde você começa? É assim, ó, por exemplo, quando você... Eu vou tentar colocar numa profissão muito simples, tá? Não que é uma profissão ruim ou nada do tipo. Mas, por exemplo, você quer ser manicure, você não tem que fazer um curso para saber colorimetria, o tipo de unha, não é específico?
Então, você sempre vai começar por um curso de porta de entrada. Como é que funciona, quais são as regras, quais são as operadoras. Hoje, o Agente de Valor tem o Viver de Viagens. É um combozinho que é exatamente como começar, quais são as operadoras, como é que funciona para Então, cadastrar. Aline, mas aqui é diferente. Não sei se aqui é diferente, porque assim, o americano ele é muito, ele faz tudo sozinho, né? Então, aqui, eu, por exemplo, quando viajo, eu estou de noite, entro no site e compro a passagem. Aqui as pessoas são assim. Então, como eu estou aqui já há muito tempo, eu estou aqui há 7 anos, eu não sei mais fazer, que nem você não sei a cultura daqui ou do Brasil. Eu não sei mais fazer, se eu vou entrar numa agência e procurar um pacote ou não. As pessoas aqui entram direto e compram e vão embora. As Mas pessoas não olha, você não dependem está de vendo ninguém. uma oportunidade valiosa. Você é brasileira, você pode vender para brasileiros e ainda dar dicas daí. Por exemplo, eu tenho a Aline Mello, que ela trabalha com agente de viagens, é minha mentorada, ela mora na Flórida, 2 horas de Orlando. Ela montou o receptivo, ela faz visto para brasileiros e ela leva brasileiros para Disney em todos os dias. Então, você é uma brasileira estando nos Estados Então, eu queria Unidos. ter que pegar pessoas aí, contar você. Aí, porque aqui, essa área Canadá, eu conheço um pouco do Canadá e um pouco dos Estados Unidos. As pessoas assim, não têm o hábito de procurar alguém para ajudar na viagem, como nós brasileiros, né? Temos. Então, assim, eu tenho essa dificuldade, mas como é que pode? A pessoa vai fazer uma viagem, precisa de alguém para. Não precisa. Então, eu tenho essa cabeça horrorosa, eu criei essa cabeça horrorosa. De achar que as pessoas Na não verdade, precisam de alguém para é que, na comprar uma verdade, viagem. você tá pensando em si mesmo, você tem que pensar aí no teu público. O que que o teu público quer de você? O teu público quer a tua orientação, as tuas dicas, aonde comer, que tipo de restaurante ir, se aluga carro, se tem lugares para estacionar, se não. E aí você pode vender a partir disso, de um pacote, de um terrestre, e não Então, meu necessariamente público você está. seria o Brasil, o brasileiro, não os que moram aqui. Depende, você tem que procurar entender quem são os seus principais compradores. Então, você para ali, ó, por exemplo, na aula 9 do curso, eu peço para você olhar as 10 primeiras pessoas do teu WhatsApp e ver quem delas compraria de você. Se são americanos ou não, não importa. É você olhar para as suas pessoas ao redor e falar, quem compraria de mim? E começar a analisar. E se não tem ninguém, é muito, muito difícil, mas você pode ir para o Instagram, como eu fui. Eu era de Minas, vim para Santa Catarina. São perfis diferentes. Minas compra Porto Seguro, muito. Gabi tá aqui que não me deixa mentir. Já aqui no Sul não se vende Porto Seguro. Então eu tive que aprender a vender um novo destino para uma persona diferente. Então você tem que analisar esse aspecto, mas a gente pode conversar disso no individual, que hoje o tema vai ser grupos, e aí eu não consigo explicar muito sobre viagem. Ok, obrigada. Mas pode chamar a Mari aqui que a gente trabalha isso. Ok, Gente, obrigada. tem mais um aqui que chamou a mãozinha, deixa eu puxar para a gente finalizar. O WordPress e depois é o Adonai para a gente finalizar aí. O WordPress é a Natália, né? É a Nath, não é, Nath? Isso, Aline, tá dando para me ouvir? Então, meu nome é Natália, né? Eu atualmente ingressei no mundo do turismo esse ano, numa oportunidade que eu vi na minha cidade, aqui é Sabará, em Minas Gerais, fica 23 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidade que tem cultura, tem a gastronomia e tem a sua história, que é casarões barrocos antigos. Só que nunca existiu uma agência na cidade, então, assim, receptiva, eu tô sendo a primeira. Eu não estou sabendo educar o público daqui, que não tem essa atração pela cidade, eles praticamente defamam a cidade, e estou tentando conciliar o nacional, o internacional e o receptivo. E igual falei com você, eu não estou encontrando o público, e eu estou vendo que o grupo pode ser uma melhor opção nesses casos. É uma ótima opção, na verdade, porque você pode fazer um combo. O exemplo do Adonai, ele fez um roteiro, no qual esse roteiro não existia antes, que era Bonito e Pantanal, juntou com uma outra pessoa que tinha e lançou um roteiro específico. Então, o grupo ele vem para essa estratégia de venda mesmo também, e ela é muito interessante. O ideal é parar e fazer realmente um marketing de conteúdo, começar a contar uma história daquele destino, montar o roteiro, ver quem pode operar e começar a distribuir isso dentro de uma rede mesmo, sabe? Ou do Instagram, ou do WhatsApp, ou realmente dos seus ali dentro do teu próprio meio, sabe? Entendeu? Sim, entendido. Obrigada, viu, pela Mas dica. é uma ótima, tá? Você juntar. Adonis, tu levantou a mão? Eu vou acabar respondendo as duas perguntas da minha percepção. Bom, da Tânia ali, Tânia, na verdade, assim, existe essa percepção que o americano compra direto, mas, assim, tem mercado para todos, tá? Então, assim, a gente tem
a BWT Incoming, que a gente vende o Brasil inteiro lá fora, e nós temos, sim, agências americanas que compram da gente. Tá? Então, existe um mercado de agências nos Estados Unidos. Eles são muito mais de nicho, mas existe. Tá? E aí é um desafio maior por ser de nicho, né? Tem que fazer uma pesquisa e tal. Aproveitando essa questão aí do receptivo, eu vou trazer um outro exemplo, além do trem do Pantanal, que a gente lançou, nós temos o trem da República atualmente, que faz entre Itu e Salto. E aí, o que acontece? Para gerar demanda para o trem, a gente criou um pacote nas cidades de Itu e Salto, onde dentro do passeio de um dia inteiro está o trem. É claro que, de repente, não precisaria estar o trem, né? Eu fiz uma parceria com o receptivo de São Paulo, capital, novo, que estava começando, quase não tinha ninguém de cliente, e aí ele me ajudou a formatar o produto, aí ele vende, ele tem, no começo era uma saída por mês, que ele vendia o roteiro Itu Salto, saindo de São Paulo da Barra Funda, é a 465 Turismo, é um receptivo, que ele também tem emissivo, agora ele começou já a fazer outros pacotes também, a montar grupos, porque o que acontece? Ele começou a fazer esses grupos por trem, as pessoas se familiarizaram, então quem trabalha grupo tem muito isso, que é um pouco do exemplo lá do Silvio que eu falei, que hoje ele só tem lá os 4 grupos, mas é porque as pessoas se ficam com ele há anos, que a pessoa viaja com você e é aquilo que a Aline falou. Qual que é a próxima viagem que a gente vai? Então, a viagem vai tudo bem, a pessoa continua dando sequência nos grupos, então ele fez, começou lá uma vez por mês, com pouquinha gente, agora tem data que chega a sair com 4 ônibus. Olha só. Vendendo em São Paulo para Itu e Salto. Olha só. É claro que eu, enquanto trem, eu divulgo ele, o receptivo dele. Então, às vezes, você está na tua cidade, ou talvez aqui na cidade as pessoas não têm a percepção, não valorizam, e não espera que vai acontecer mesmo, porque não vai, o santo de casa não faz milagre. Então, para fomentar o receptivo, montar grupos, talvez pega um atrativo da região que já tem uma demanda e fala, ó, vou montar um roteiro que vai incluir você me ajuda a vender? E aí começa a criar um calendário de uma saída de um ponto de grande fluxo, né? No caso ali, Itu e Salto, eu pego de São Paulo. O público está lá em São Paulo, não está em Itu e Salto. Entendi. Então, hoje é isso. Ele estava vendo em mais ou menos 2 anos, já foram mais de 1.000 pessoas que ele transportou, e agora ele começou a lançar outros pacotes. Inclusive, ele vai lançar um internacional de Espanha, porque ele conheceu um pessoal do trem lá de luxo da Espanha tal, e nas viagens ele contou e o pessoal se interessou. Então, veja, ele já está lançando mais roteiros nacionais e já vai lançar para o ano que vem um roteiro de Espanha para o pessoal que fazia pacotinho de trem saindo de São Paulo para Itu e Salto. Então, é uma construção, mas é importante, de repente, olhar essas oportunidades. Respondeu dos dois, hein? Até da Tânia também, de olhar essa oportunidade de levar essa galera, que às vezes a gente pensa, não tá... aqui eles não compram, mas tem muita gente interessada no aqui onde você tá. E da Nath também, né, Nath? Para abrir, respondeu a tua pergunta ou ficou mais alguma dúvida? Aproveita. Assim, deu para responder sim. Que legal, que legal. Pessoal, ó, Voto em Trânsito, então, sai amanhã. Também sobre a parte da conscientização e de campanha, vai estar nas 2 redes sociais também. Não esqueçam de publicar ali os stories, isso ajuda muito a vir mais pessoas, para a gente ter mais troca, para a gente conversar ainda mais. A dona Eva, valeu por estar hoje junto com a gente, compartilhando. Também, né, da outra vez tu queria também, a agenda não permitiu, mas fiquei muito feliz também. Espero que esse tema agregue em vocês. Quem tem interesse nesse conteúdo dos 17 módulos de negociação e tudo mais, já está disponível para quem quiser também acompanhar esse grupo junto comigo na Itália, então vai ser um bastidor interessante.
Para quem é do Clube do Expert, não tem custo nenhum esse curso a mais, então é mais interessante ainda. Então, venham entender melhor sobre isso. A Mari vai estar aqui para todos vocês, para realmente atender todos vocês e respondendo as dúvidas. E muito feliz, viu, gente? Ó, 30 pessoas ao vivo durante 1h30. Ninguém tá afim mesmo de parar, né, no turismo. Essa é a verdade. A gente vai até onde for, né, Vini? Na linha de frente para fazer acontecer as nossas coisas. Tânia, se você não quiser ser picado pelo bichinho do turismo e ficar velha fazendo isso, minha querida, caduca, nem entra. Porque, assim, depois que entra também é impossível sair, porque é um mercado próspero, que dá dinheiro e que também gera satisfação, né, gente? Viajar é um serviço, assim... Ai, é status, é muita coisa envolvida, então vale a pena realmente a gente investir nosso tempo de trabalho em algo tão satisfatório. Vejo vocês ali no WhatsApp, vou deixar aberto ali o WhatsApp uns minutinhos para a gente falar o que vocês acharam disso, viu? Sobre o que vocês acharam da viagem, comenta ali no grupo, fala, ó, galera, quem não foi, perdeu, porque os minutos que a gente estava off, a gente falou um monte, que foi muito produtivo, então vamos ali para a gente engajar. E, ó, Tânia, a Laila já te mandou aqui, ó o networking acontecendo. Tânia, pode vender o Brasil lá na Flórida. Vamos mandar americanos para nós em Curitiba. Então, ela já quer trazer os americanos para Curitiba e levar os seus ali para a Flórida. Ó, isso aqui é network. Gente, você não tem noção. Esse TikTok, a dancinha, tan, 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 tá febre aqui. O povo tá louco para conhecer. Eu tenho até uns 15 pessoas para ir para o Brasil. Ó, vem de Curitiba nesse roteiro aí legal, ó. Top, viu? Não, mas isso eu quero saber de São Paulo e Rio. É o que eles conhecem aqui. Mas é que a gente não apresenta. Então, na hora que a gente apresenta, fala assim, sério, existe isso? Não tem só outra coisa? Entendeu? Isso é muito bom. Tá uma febre, aqui tá uma febre. O Brasil tá uma febre, você não tem noção. Vamos aproveitar disso. Pessoal, vejo vocês no próximo, viu? Obrigado vocês todos. Tchau. Tchau.